E tendo feito essa introdução aqui, quando o Paulinho convidou para repartir algo com vocês, estive buscando diante do Senhor, estou vendo muitos rostos aqui e vontade de cumprimentar e saudar todos aqui, mas creio que uma carga que o Senhor tem trazido no nosso coração, e nós temos em Canoas enfatizado ela constantemente, sentir no espírito de repartir com vocês aqui, e creio que o Senhor vai dar graça para talvez enxugar um pouco do que está no nosso coração, como liderança ali em Canoas, e temos trabalhado com a igreja já há mais de um ano, mas muito do que nós temos procurado diante de Deus é reforçarmos os fundamentos, aquilo que é a base da nossa fé, aquilo que nós temos convicção no que cremos, e não são grandes coisas estratosféricas, revelações que talvez ninguém tenha ouvido falar aqui, mas nós precisamos trazer à memória esses fundamentos constantemente. Porque uma casa que ela é edificada e construída em cima de um fundamento sólido, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir enchente, pode vir perigo, pode vir qualquer coisa, essa casa ela não se abala. E muitas vezes nós temos visto irmãos passarem por coisas complexas na vida, outras vezes nem tão complexas, e essa casa ser abalada. E ao fazermos esse diagnóstico e procurarmos de Deus o porquê disso, temos visto que, dentre vários motivos, um deles é, muitas vezes, um fundamento não tão sólido. Uma base não tão sólida, e talvez muito do motivo é porque, como geração, inclusive, e aí falo também aos jovens aqui, nós temos nos tornado muito imediatistas e muitas vezes rasos nas coisas. E aí parece que, por já termos visto um conteúdo, ou já termos lido alguma vez, ou ouvido uma ministração, aquilo é matéria dada. Mas nós precisamos repetir essas verdades, até que essas verdades se tornem vida no nosso coração. Amém? Não basta apenas sabermos intelectualmente algumas verdades, mas elas precisam ser vida no nosso coração. Nós precisamos nos deixar ser conquistados por essas verdades. E aí não precisam ser muitas, mas poucas delas, bem fundamentadas na nossa vida, bem solidificadas, com o nosso coração conquistado por elas. Pode vir chuva, pode vir terremoto, podem vir todos os desafios, mas nós não seremos abalados, porque estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, que é a pessoa de Cristo, a sua verdade, a sua vida, a sua obra. Tem uma frase que alguns irmãos de Salvador falam há muitos anos, de poucas verdades bem aprendidas, mas também bem praticadas e bem transmitidas a outros. Amém? Podemos repetir? Poucas verdades bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas. Amém? É isso que nós precisamos. Nós, hoje em dia, num mundo onde nós buscamos tantas novidades, né? Quando Jesus ele veio aqui em terra, e Jesus é a nossa referência para todas as coisas, ele não veio inovar. Ele não veio trazer super novidades. Jesus ele não foi uma pessoa, é claro que ele foi revolucionário, tanto na forma como ele expôs o evangelho, quanto também no descortinar de muitas verdades, mas Jesus ele não veio inovar aquilo que o Pai já vinha construindo na história desde o início. Jesus ele foi um homem fiel ao Pai. Ele foi fiel, não foi super inovador, ele foi fiel a tudo aquilo que ele ouvia do Pai, ele replicava, e nós muitas vezes tendemos, talvez, a buscar as novidades, e aí falo muito pelos jovens aqui, buscar as novidades, buscar as grandes revelações, aquilo que está acontecendo de novo, mas que o Senhor nos encontre fiéis, amém? Fiéis nesses fundamentos que temos recebido como congregação há tantos anos, e que tem nos livrado de tanta coisa, de tanta mistura, muitas vezes de nos desvirtuarmos como congregação. É claro que nós precisamos mais, é claro que nós precisamos ter nossos olhos abertos para o que o Senhor tem para acrescentar na nossa vida como igreja, mas Deus não tem buscado pessoas inovadoras, tem buscado fiéis, amém? Pessoas fiéis. Paulo, quando ele fala para Timóteo, para ele transmitir o que ele tinha recebido dele, ele fala para que ele transmitisse para homens fiéis, amém? Para que eles também fossem aptos a instruir a outros. E eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel naquilo que eu tenho recebido dos meus pais, avós, tanto naturais quanto espirituais, há tantos anos. E eu creio que aqui que temos uma congregação de fiéis, amém? Que não precisamos de grandes inovações, precisamos ser fiéis naquilo que temos recebido. Poucas verdades bem praticadas, bem aprendidas, bem transmitidas, amém? E eu queria orar mais uma vez por cada um aqui, para que o nosso coração ele seja conquistado por algumas dessas verdades, porque talvez coisas que eu vou repetir e falar aqui para vocês não são novidade, mas o próprio Ed Léo, irmão, que tem abençoado muito a minha vida, ele fala sobre a nossa vida como uma escada espiral. Sabe aquela escada caracol assim? Aquela escada caracol, ela, cada vez que tu circula mais uma vez ela, tu sobe um pouco, né? E é a mesma coisa quando nós passamos pelas verdades. Não é que eu passei uma vez por essa verdade e agora eu já entendi tudo, né?
mas eu preciso passar por várias vezes aquela mesma verdade. E cada vez que eu passo, eu vou crescendo em revelação, crescendo em entendimento, crescendo em deixar ser conquistado por aquilo. Então, quando nós falamos, e essa tem sido a nossa maior carga como família, uma das nossas maiores cargas como família e como serviço dentro da igreja, de que essas verdades elas não sejam religião. Amém? Esses fundamentos não sejam apenas uma religião, não, eu já sei a catequese, eu já sei as 8 verdades. Quantos aqui sabem as 8 verdades sobre a vida e obra de Jesus? Jesus é um ser eterno, ele se tornou homem, eu sei disso. Mas o quanto isso já conquistou o meu coração? O quanto isso representa na prática? O quanto isso impacta a minha vida na prática? Eu já sei que eu tenho que andar na prática do discipulado, na igreja na casa, o grupo caseiro, mas o quanto isso tem sido vida ou tem sido religião? Que todos nós que talvez vivemos na igreja há muitos anos possamos nos despir nessa tarde de uma capa de muitas vezes religião, mas nos deixarmos ser conquistados pela verdade do Evangelho, pela simplicidade e pureza devida a Cristo, e para que aquilo que temos recebido há tantos anos, que é tão rico, vida e obra de Jesus, o senhorio de Cristo, propósito eterno, amém? O discipulado, uma vida de adoração, a unidade da igreja, todos esses princípios, eles sejam vida no nosso coração. Senhor Jesus, nessa tarde aqui eu quero, com muita humildade, Senhor, pedir para que Tu reconquiste o nosso coração aqui mais uma vez pela Tua verdade, Senhor, pela simplicidade da Tua palavra, Senhor, pelos fundamentos, aquilo que temos recebido há tantos anos da liderança aqui, do presbitério aqui em Recife, Olinda, na região, Senhor, nós temos recebido tanto, Senhor. E nós não queremos, Senhor, tornar essas coisas óbvias demais ao ponto de não estarmos vivendo elas, mas nós queremos ser conquistados cada vez mais pela Tua pessoa, pela grandiosidade do Teu Evangelho, Senhor, pelo propósito eterno de Deus, pelo senhorio de Cristo, pela vida da igreja. Tudo isso que temos recebido, Senhor, não nos deixa cairmos numa religiosidade, num farisaísmo, Senhor, mas que nosso coração cada vez mais arda pelas Tuas verdades, Senhor, pela vida encantadora que é, Senhor, Te conhecermos e prosseguirmos em Te conhecer. Pela vida encantadora que é, Senhor, Te conhecermos e fazermos o Teu nome conhecido, Senhor. E nos conquista cada vez mais para a Tua verdade, Senhor. Aleluia. Efésios 4, 13 a 16, um texto muito conhecido, ele diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe um até que, amém? Nós estamos aqui caminhando, buscando conhecer o Senhor e fazer o nome dele conhecido, até que cheguemos à unidade da fé e nós todos sejamos formados à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele é a nossa referência, amém? Então nós vamos progredindo de fé em fé, de glória em glória, até que cheguemos à perfeita imagem de Cristo. Então existe uma progressão. E essa progressão, ela parte de um pressuposto em que nós vamos crescendo espiritualmente. Outro texto aqui, relembrei aqui, Hebreus 2:1, ele fala sobre isso que eu introduzi, dizendo de revisarmos essas verdades. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vamos nos apegar, amém? Com mais firmeza a essas verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. E há um tempo atrás, nós tivemos ali, começo de outubro, nessa carga de revisarmos essas verdades, nos apegarmos nelas, nós nos demos conta de que muitos dos jovens ali em Canoas não tinham tanta clareza de onde tinham vindo algumas das revelações que nós vivíamos e ministrávamos e pregávamos ali em Canoas, mas que talvez o porquê daquilo não estivesse tão claro. E aí nós fizemos uma excursão, juntamos 5 carros e fomos para a Argentina. Ali é perto, foram 16 horas de carro, e fomos ali em 22 pessoas, 22 homens, nós fomos lá, metade deles já mais 40 a mais, metade deles 40 a menos, e fomos aí, e eu estava bem ali, né? Estou com 37, estava me decidindo ali, que lá estava, mas ainda estava na metade mais jovem do grupo. Mas fomos para lá ouvir de alguns irmãos, ficamos 4 dias ali com Jorge Mitian, com o Ángel Negro, com o Victor Rodrigues e Hugo de Francesco, esses 4 homens de Deus que foram muito usados na renovação carismática. Isso é um período da história da igreja, na década de 60 e 70, que trouxe revelação de muitas das coisas que nós vivemos hoje como igreja.
E talvez essas coisas que nós vivemos, e é óbvio, cara, Jesus Cristo é o Senhor, antes dessa renovação carismática que aconteceu no Brasil, Argentina, Chile, vários lugares do mundo todo, talvez não fosse tão óbvio assim. O fazermos discípulos antes, talvez Marcos 16 era muito claro, vai por toda parte e prega o evangelho. E aí se pregava o evangelho muito no intuito de levarmos pessoas a tomarem uma decisão por Jesus, levarmos pessoas a que elas fizessem a oração da salvação e ali elas crescem em Jesus e reconhecessem Ele como o Salvador das suas vidas. Mas nesse momento da história da igreja, da década de 60, 70, houve, por exemplo, a restauração de um princípio de que Jesus Cristo não é apenas o Salvador da nossa vida, mas Ele também é o Senhor das nossas vidas. Hoje é óbvio, né? Talvez para nós como igreja, mas isso foi uma verdade reconquistada. Talvez muitos que vieram da tradição, da igreja tradicional, isso não era tão óbvio assim, mas Jesus, Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Inclusive, os textos no Novo Testamento que falam sobre o senhorio de Cristo e Ele como nosso Senhor, eles são infinitamente maiores do que aqueles que falam até dele como nosso Salvador. Porque toda a nossa vida, ela depende de sermos discípulos de Jesus e não apenas novos convertidos. Amém? Porque crer em Jesus, a Bíblia diz que até os demônios, eles creem nele, eles temem diante dele, talvez tenham até mais temor do que muitos de nós. Mas nós não fomos chamados apenas para sermos salvos e novos convertidos, mas para sermos discípulos. Amém? Para sermos discípulos de Jesus. E o discípulo de Jesus, na sua raiz, na sua essência, é aquele que crê em tudo que Jesus diz e obedece tudo aquilo que Ele manda. Amém? Vamos repetir. Discípulo de Jesus é aquele que crê em tudo que Jesus diz e obedece tudo aquilo que Ele manda. Amém? Aqui entram duas palavrinhas que talvez não são tão comuns assim para nós, mas que falam do querigma e do didaquê. Alguns já ouviram falar de querigma e didaquê? Quem já ouviu falar, só para ter uma ideia aqui? Querigma e didaquê. São expressões que falam sobre a palavra de Deus. E elas têm tudo a ver com o que é ser um discípulo de Jesus. Porque percebam que essa expressão que eu falei, ela tem dois componentes. Crê em tudo que Jesus diz, amém? E a segunda, obedece tudo aquilo que Ele manda. Tudo o que nós vemos na palavra de Deus, e quando eu falo a palavra de Deus, eu estou falando aqui das Escrituras, registradas na Bíblia e reveladas pelo Espírito Santo a cada um de nós, mas tudo o que nós vemos na palavra de Deus, ele vai ser recebido de duas formas. Tá? Ou vai ser recebido na nossa vida como uma verdade, ou vai ser recebido como um mandamento. Estão acompanhando? Ou é uma verdade, ou é um mandamento. Quando aquele trecho das Escrituras ele chega em nós como uma verdade, isso nós chamamos de querigma. É a proclamação da verdade. E a nossa resposta a tudo aquilo que nós vemos como verdade é crer. É termos fé. Entende? Nós cremos. Por exemplo, Jesus é um ser eterno. Isso é uma verdade, e eu creio no que a palavra de Deus diz. Do princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava com Deus desde o princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é uma verdade, isso é o querigma. E qual que é a minha resposta diante de uma verdade? Eu creio. Amém? Agora, ou eu recebo esse trecho da palavra de Deus como uma verdade, ou eu recebo ele como um mandamento. E aqui entra o didaquê. Então, são ordenanças, que a minha resposta a esse mandamento não é crer, como no caso do querigma, mas é o quê? Obedecer. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus me diz como o didaquê, que é os mandamentos para a vida de um discípulo, a minha resposta agora é obedecer. É por isso que o discípulo de Jesus, ele crê em tudo que o Senhor Jesus diz e obedece tudo aquilo que ele manda, o querigma e o didaquê. Então, nosso desafio como discípulos de Jesus é sugarmos na palavra de Deus o que está lá e crermos em tudo que fala sobre a vida e obra de Jesus, sobre o senhorio de Cristo, sobre o evangelho, sobre o propósito eterno de Deus, e, ao mesmo tempo, tudo o que o nosso Senhor nos ordena agora para vivermos, nós obedecemos. Então, a nossa vida como discípulos é um caminho de fé e obediência. Amém? Duas palavrinhas, um caminho de fé e obediência. Cremos em tudo que o Senhor diz e obedecemos tudo que Ele fala. Não é um ou outro, amém? É os dois. Moisés Moraes, ele falava muito sobre isso, que a gente tem tendência a polarizar as coisas dentro da vida da igreja. Eu sou da palavra, eu sou do poder do Espírito. Não, é os dois. Eu sou daqui a pouco do jejum e eu sou do evangelho. Não, é os dois. E aqui é a mesma coisa, é os dois. É fé e obediência. Esse é o nosso caminho como discípulos de Jesus. E nesse caminho que nós trilhamos... Estão acompanhando? Muito rápido. Vocês vão me avisando aqui. Está rápido?
Tá rápido. Então, fé e obediência. Amém? Obrigado pela transparência. Glória a Deus. Eu também vou confessar para vocês uma coisa. O meu ouvido ele ficou entupido da água do mar. Eu não estou ouvindo direito. Se eu estiver gritando, vocês me perdoem. Aí eu peço ajuda do pessoal do som para baixar aqui, tá? Se eu estiver falando de baixo demais, vocês também me perdoem. É porque eu realmente perdi completamente a noção aeroespacial aqui do ambiente. Os meus dois ouvidos estão entupidos aqui. Mas glória a Deus. Nosso caminho como discípulos de Jesus, fé e obediência. Fé no querigma. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor diz. Amém? Obediência no didaquê, nos mandamentos. Nós obedecemos tudo aquilo que Ele nos manda. Esse é o nosso caminho como discípulos de Jesus. Glória a Deus, estão acompanhando? Esse caminho, ele parte do pressuposto que existe uma progressão. Tá? Existe uma progressão. Nossa jornada como discípulos não termina na conversão. Faz sentido? E aí, didaticamente, nós temos 3 expressões que nos falam um pouco mais sobre essa progressão, como discípulos de Jesus, que é a porta, o caminho e o alvo. Ah, Dani, eu já ouvi muito falar sobre isso. Amém. Nós vamos o quê? Escada espiral. Repetindo de novo, até que isso seja o quê? Vida no nosso coração, não apenas conhecimento intelectual. Amém? Então, porta, caminho e alvo. O que é a porta? A porta é o nosso primeiro passo. Todos conhecemos aqui a porta do reino. Eu estava no império das trevas e agora eu quero entrar no reino da luz. Agora eu quero tomar uma decisão de fazer parte do reino de Deus. Então eu passo por uma porta. Tanto a porta, quanto o caminho, quanto o alvo são Jesus. Amém? Nada há que nós possamos fazer sem a pessoa de Cristo. Ele é o mistério revelado. Então nós temos uma porta para entrar neste caminho para chegarmos em um alvo. Então, todos nós aqui passamos, ou vamos passar, se você ainda não rendeu a sua vida para o Senhor Jesus, este é um dia, amém? E aí você passa por uma porta para andar em um caminho para chegar em um alvo. Essa é a nossa vida como discípulos de Jesus, crendo e obedecendo em todas as etapas. Quando nós falamos da porta, ele é o quê? O como entrar no reino de Deus. Como sair do império das trevas e ir para o reino da luz. É o começo da nossa jornada com Cristo. É por isso que Paulo ele fala sobre a tão grande salvação. Ela não é uma salvação que ela se consuma 100% apenas na nossa conversão. Ali começa o nosso processo de salvação. Ao ponto de que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Acho que é Paulo ou foi o autor de Hebreus aqui, não me recordo. Então, quando nós, no primeiro momento, na porta do reino, nós tomamos uma decisão de, pelo arrependimento e pelo batismo, de renunciar o governo da nossa vida, nós abrimos mão do governo da nossa vida e entregamos o governo da nossa vida para o Senhor Jesus, nós, então, saímos daquele império de trevas, onde quem governava a minha vida era o pecado, o diabo, a morte. Agora eu me arrependo de estar no controle da minha vida, eu dou um passo em fé, em uma decisão de fé e obediência, de me render ao Senhor e de Cristo, e aí eu desço as águas do batismo, recebo o dom do Espírito Santo. Aqui acontece um processo maravilhoso. Esse processo do início da nossa salvação, ele se chama justificação. A justificação, ela é algo no passado. Todos aqueles que já tomaram uma decisão pelo Senhor e de Cristo e também desceram as águas do batismo, eles são justificados. O que é ser justificado? É ser livre da culpa do pecado. Amém? Quantos aqui já foram livres da culpa do pecado? Já foram justificados por Cristo? Já foram redimidos pelo sangue do Cordeiro? Isso é motivo de muita alegria. Entende? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é a justificação. Você sabia que ninguém vai para o inferno por causa do pecado? Ninguém vai para o inferno por causa de pecado nenhum. Pô, Dani, isso é doutrina estranha. Que negócio é esse? Sabia que ninguém vai para o pecado por causa... Ninguém vai para o inferno por causa de pecado? As pessoas, elas vão para o inferno por não reconhecerem que Jesus, Ele é o Senhor e já pagou pelo pecado delas. Entende? O Evangelho, as boas novas do Evangelho, da salvação, não se tratam do que nós fazemos, mas se trata do que Cristo fez na cruz por nós. Essa é a boa nova do Evangelho. Senão, eu tento buscar a salvação pelas obras, que era o Velho Testamento. E eles eram muito bons nisso. Tinham 600 e tantas leis para seguir, para tentar se tornar aceitáveis diante de Deus.
Mas chega num momento da história em que o povo chega na conclusão de que não há como, por meu próprio mérito, me tornar aceitável diante de Deus. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que morra e viva por mim. Então, o Evangelho é a boa notícia dizendo: tu não vai conseguir reconquistar o teu acesso a Deus por causa do pecado. Mas alguém que não tem pecado, que viveu sem pecado, pagou o preço por ti. E esse Jesus, que pagou um preço por ti naquela cruz e morreu pelos nossos pecados, quando nós cremos nele, os nossos pecados, eles são lavados pelo sangue do Cordeiro. É por isso que ninguém vai para o inferno por causa de pecado, mas por não reconhecer que Jesus Cristo já lavou os meus pecados. Estão acompanhando? E quando eu creio nisso, eu digo: Senhor Jesus, eu reconheço a tua obra redentora na cruz, eu reconheço que tu é o Deus encarnado, sempre eterno, que veio em carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que se a tua glória foi vista, não qualquer glória, mas glória como do único Filho de Deus. Eu creio que tu não só veio sem pecado, mas viveu sem pecado, e eu creio que tentaram tirar a tua própria vida, mas não conseguiram, mas tu mesmo entregou a tua própria vida por nós. E esse sacrifício que tu fez, ele cobre multidão de pecados. Mas eu também creio que tu foi ressuscitado, porque a morte não podia segurar, os grilhões da morte não podiam reter aquele que não tinha conhecido o pecado. Eu creio que tu foi exaltado à destra de Deus e que um dia tu vai voltar. E por isso agora eu te rendo a minha vida. Agora tu é o meu Senhor. Nesse momento eu saio do império das trevas e eu entro no reino de Deus. Amém? No reino de Deus eu sou justificado do pecado. Isso é passado. As coisas antigas já passaram, todas elas se fizeram novas, não há mais condenação, nós somos livres da culpa do pecado. Faz assim comigo. Esse é o peso da culpa do pecado. Saindo agora, porque não há mais essa condenação para aqueles que estão em Cristo. A palavra diz que no batismo nós somos revestidos de Cristo, nós somos identificados com Cristo, seja na morte dele, seja na ressurreição dele, seja na exaltação dele, pela identificação com Cristo no batismo. Tudo o que ele viveu, a experiência dele, a vida e a obra dele, são nosso por direito. Porque agora nós estamos em Cristo, escondidos em Cristo. Vocês estão entendendo? E agora, por Cristo, nós já somos livres de toda a culpa do pecado. Isso é passado. O nosso espírito, naquele momento, ele é regenerado. Nosso espírito que estava morto, ele passa a ser regenerado naquele momento. Isso é a porta. É só o comecinho, estão entendendo? É só o comecinho, é o primeiro passo que nós estamos dando nesse caminho. Esse caminho agora, como discípulos, ele é para chegarmos em um alvo. Depois eu vou me ater no caminho, que é o momento em que todos nós estamos. Mas qual é o alvo que nós estamos percorrendo aqui? Nós não vivemos para qualquer coisa, amém? Nós vivemos para a glória de Deus. O alvo é para onde nós estamos indo. Qual é a finalidade de todas as coisas? Aqui, o processo de salvação, que no passado ele se chama de justificação, no presente que estamos vivendo, no caminho, eu já vou falar sobre isso, ele se chama de santificação, e no futuro, se chama de glorificação. No passado, já fomos justificados do pecado, ou seja, não temos mais a culpa do pecado. Agora nós estamos em um caminho que se chama de santificação, onde nós estamos sendo livres do poder do pecado. O poder do pecado já não tem mais domínio sobre nós. Romanos 6 fala sobre isso. Então, este caminho que estamos agora como discípulos de fé e obediência é porque estamos sendo santificados dia após dia, até nos tornarmos, o texto que abrimos ali, a imagem e semelhança de Cristo. Esse dia que vamos nos tornar completamente a imagem e semelhança de Cristo, nós então um dia seremos glorificados, onde não mais seremos apenas livres da culpa do pecado, nem apenas do poder do pecado, que é o que estamos sendo livres agora, mas seremos livres da presença do pecado. Na glorificação já não vai haver mais dor, não vai haver mais pecado, nem mesmo vontade de pecar. Seremos livres da presença do pecado. A palavra diz que nós seremos iguais a Ele. Amém?
Não seremos apenas, nós seremos transformados à imagem e semelhança de Cristo até que sejamos completamente conformados à imagem dele. E aqui entra a glorificação, onde o nosso próprio corpo mortal vai ser livre do pecado. Quantos anseiam por esse dia? Amém? Tem uma música que diz: como eu espero o dia, como eu espero esse dia em que ele vem. E nós vamos ser livres da presença do pecado. Daniel de Souza tem uma música muito inspirada por Deus que diz que eu fui livre. Como é que é a música? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Agora o passado. Fui livre da culpa do pecado. Presente. Sou livre do poder do pecado. E o futuro? E da presença do pecado. Livre serei. Estão acompanhando? A nossa vida é uma progressão. Nós não ficamos estagnados apenas naquele início da porta. Isso é o começo da nossa vida como discípulos. Mas agora nós vamos de glória em glória. Por isso que a música diz: de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. Ficou agudo o tom. Salvo pela graça. Diante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Deixa essa verdade conquistar o teu coração mais uma vez. Nós fomos salvos pela graça de Cristo Jesus, não há mérito nosso, é dom de Deus, não há mérito em nós para que nós não nos gloriemos nas nossas boas obras, mas é somente por Cristo Jesus. Nós já fomos livres da culpa do pecado, amém? Nós estamos sendo livres neste caminho agora da presença do pecado. E um dia seremos livres do poder do pecado. Glória a Deus. Jesus merece uma salva de palmas aqui, queridos. Deus é bom. Este é um processo que nós estamos vivendo. Então, todos os que saíram agora do império das trevas e passaram pela porta, estão em um caminho. É um caminho de santificação. Não é um caminho estagnado, é um caminho de glória em glória. De fé em fé. É por isso que eu queria dar um zoom agora nessa segunda parte aqui, que é entrar um pouco mais no caminho, que é o processo onde todos nós estamos hoje. Ansiamos pela glorificação. Um dia chegaremos lá, mas hoje estamos no processo de santificação, onde a nossa vida, nos mais distintos aspectos dela, vai sendo conformada à imagem de Cristo, pela fé e pela obediência. Amém? Fé na palavra de Deus, obediência na palavra de Deus. Fé no querigma, obediência no didaquê. Então, todos nós, como discípulos de Jesus, estamos progredindo. Amém? Se nós não estamos avançando, o Atmani fala, né? Se eu hoje não sou o melhor discípulo do que ontem, eu já sou um mau discípulo. Forte a frase, mas qual que é o intuito por trás dela? É uma progressão espiritual. Nós precisamos avançar para a maturidade espiritual. Não podemos nos contentar com passar pela porta e eu já sou salvo. Mas agora eu preciso progredir na minha vida espiritual com Cristo. Esse é o caminho, amém? Cada vez mais conformado à imagem e semelhança de Jesus. Se eu pudesse botar uma matemática aqui, eu não ouso fazer isso, mas se eu passei pela porta e algumas coisas, Jesus, ele milagrosamente nos faz novo. É ou não é? Aí tu vê uma pessoa que ela se converteu semana passada e ela já abandonou um vício. Ou ela daqui a pouco tinha um vocabulário perverso, vocabulário chulo, e de repente aquilo muda. Pode ser que em algumas áreas da nossa vida, na conversão, Jesus já diz, começa aqui, tu não vai começar do 0, do 1%, tu vai começar já no 40%, eu não sei. O percentual é brincadeira minha aqui didática, tá? Jesus já faz imediatamente algumas transformações na nossa vida. Glória a Deus por isso. Outras são um processo. Faz sentido? Outras são um processo. Por exemplo, né, na minha vida, a minha falta de paciência ela é um processo. Eu sou uma pessoa que, naturalmente, se eu olho o Daniel, ele é um cara impaciente. É um cara que está sempre aqui, né, querendo otimizar as coisas. Né? Fui estudar um curso que ainda piorou, me tornou mais. Né? Sou engenheiro de produção de formação, então tudo é um processo a ser otimizado. Eu, se não for pela cruz de Cristo e pelo fruto do Espírito na minha vida, coitada da Thierry, porque eu sou chato, entendeu? Eu vou querer o quê? Tá otimizando as coisas e eu fico impaciente. Esse é o meu natural.
Mas glória a Deus, porque estou num processo de santificação, onde o caráter de Cristo está sendo formado em mim. E aí eu decido o quê? Fé, de que eu estou sendo transformado. Na palavra eu olho e eu vejo, nós que somos perfeitos em Cristo, mesmo que eu não tenha obtido ainda a perfeição, como Paulo diz, e ele afirma pela fé, nós que somos perfeitos. Então eu olho para mim, para o meu eu natural, e vejo que eu ainda sou impaciente, ainda sou carnal num monte de coisas. Mas eu olho para o meu eu espiritual, quem eu sou em Cristo, e em Cristo eu já tenho toda a plenitude. Amém? Em Cristo eu já sou paciente, em Cristo eu já sou santo, em Cristo eu já sou puro, em Cristo eu já sou bondoso, em Cristo eu já sou amoroso, e pela fé eu olho para Cristo. Amém? Pela fé nós olhamos para Cristo. Depois eu vou explicar um pouco mais esse processo, de como nós somos transformados à imagem de Cristo. Mas nós vamos avançando. Então, nós temos que avançar para a maturidade. Não podemos agora me contentar e dizer assim, eu nasci assim, sempre fui assim. Né? Tem até uma música antiga, né? Nasci assim e tal. Enfim, vocês conhecem. Os antigos lembraram. Eu não posso me contentar. Eu sou assim. Eu sou colérico. Esse é o meu temperamento. Vou ser mais irado. Desde quando o meu temperamento fala mais alto do que a cruz de Cristo e a obra redentora de Cristo e a pessoa do Espírito Santo na minha vida? Entende? Então eu olho para Cristo e eu não vou parar até que nós cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da plenitude, da estatura de Cristo. Ele é o nosso padrão. E muitas vezes nós podemos nos acomodar. Sabe aquele pecado de estimação? Eu fico irado quando esse tipo de coisa acontece. Eu ajo dessa forma. Enfim, eu esqueci que eu estou em um processo de santificação, mas eu não posso me acomodar com isso, Jesus. Eu ainda não reflito a tua imagem e semelhança nessa área, mas agora vem com o teu Espírito, vem com a tua palavra e transforma o meu ser. Eu não quero mais ser assim. Amo aquela canção, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Esse é o anseio do nosso coração. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Esse é o nosso clamor, amém? Senhor, eu não quero me acomodar com aquele pecado, com aquela forma de agir. Eu creio que eu estou num processo de santificação, onde o teu caráter está sendo formado em mim dia após dia, até sermos a imagem de Cristo. Então renova, Senhor. Renova aquela área que eu ainda não reflito a tua imagem. Hebreus, capítulo 6, 1 a 13, ele diz assim, portanto, esse texto é muito importante, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Outra versão diz, vamos em frente. Outra versão diz, seguimos, pois, adiante. E tem outra versão que diz, prossigamos rumo à maturidade. O que essa versão diz aqui? Passa para o 2 ali, por favor. Passa para o 3. Enfim, no primeiro versículo, a minha versão está dizendo aqui, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, avancemos para a maturidade. E ele termina no 3 falando, e se Deus quiser, é isso que faremos. Então, é um processo de crescimento espiritual. Discípulo estagnado, na sua essência, precisa se converter. Não estou falando da conversão para sair do império das trevas e ir para o reino da luz, mas estou falando de mudar o rumo da minha vida e de deixar aquela área ser conquistada pela cruz de Cristo. Amém? Porque cada vez que a minha vontade entra em choque, em confronto com a vontade de Deus, aqui entra a cruz. Faz assim comigo. Cada vez que a minha vontade, é melhor assim, a minha vontade entra em conflito com a vontade de Deus, aqui entra a cruz. Entende? Então, nessa área, eu preciso me converter, eu preciso de cruz, eu preciso avançar. É por isso que a carta de 1 João fala sobre filhinhos, jovens e pais. Existe uma progressão espiritual.
Eu começo como filhinho, bebendo um leite espiritual. Mas eu preciso avançar agora, me tornar um jovem espiritual, onde a palavra diz que os jovens, olha, vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Então é normal que uma criancinha espiritual, um filhinho espiritual, a palavra de Deus ainda não habite tão fortemente nela e ela ainda não tenha vencido o maligno. É normal, ela está começando a jornada na fé, recebendo um leite espiritual. Mas não é normal que um jovem espiritual que está crescendo ainda não tenha a palavra de Deus habitando ricamente nele e não esteja vencendo o maligno, ou seja, não esteja progredindo. O autor de Hebreus, se eu não me engano, ele diz, olha, atendendo ao tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Ele diz, olha, já passou, entende? Eu não ouso botar um tempo aqui de anos, não é isso que eu estou dizendo. Mas cada um deixando o Espírito Santo sondar o seu coração agora, naquela área, talvez, basta o tempo decorrido. Naquela dificuldade, naquele pecado, basta. Em procrastinar, buscar o Senhor com intensidade, basta. Já basta o tempo decorrido. Ou vamos ficar eternamente filhinhos espirituais, bebendo leite espiritual. Mas nós precisamos progredir, jovens espirituais, cheios da palavra, amém? Vencendo o maligno. E precisamos dar mais um passo, pais e mães espirituais. Qual que é o conceito por trás de um pai e da mãe espiritual? Ele tem frutos, ele tem filhos, ele gera vida. Não mais apenas ele, a vida dele com o Senhor, mas agora ele abençoa a igreja, busca os perdidos, frutos de vida. Então, qual que é esse nosso objetivo enquanto estamos no caminho? Todos nós aqui progredirmos de filhinhos para jovens, para pais e mães espirituais. Amém? Cada um aqui, isso é para ti, meu irmão. Eu trabalho numa empresa. Quem trabalha em empresa aqui, corporativa, assim, escritório? Quem trabalha em escritório? Levanta a mão aí, bem alto, só para ter uma ideia. Vocês vão entender bem o que eu estou falando. Na tua empresa tem estagiário? Na tua empresa tem estagiário, né? Não, tu mudou agora, né? Vai mudar? Glória a Deus. Deus é bom, parabéns aí, o Senhor é fiel. Na empresa sempre tem o quê? Um estagiário. Conhece estagiário? Quem já foi estagiário diz amém, glória a Deus. Né? A gente faz de tudo, né? Agora, é normal, entrou um estagiário na tua empresa. 10 anos depois, o fulaninho, a ciclana, ainda são estagiários. É normal? 10 anos. Passaram 10 anos e o cara ainda é estagiário. É normal? Algo de errado, algo de certo, sabe? Tem algo errado aqui. O cara é estagiário há 10 anos. Ele tem que progredir, ele tem que ser efetivado, ele tem que ser promovido, tem que virar um líder naquela empresa. Estagiário há 10 anos. Muitos, por não entenderem que a vida como discípulos ela é uma progressão, são estagiários espirituais há anos. Não podemos ser estagiários espirituais, entende? Nós precisamos cada vez mais avançar a imagem e semelhança de Cristo. Essa é a vida que Deus tem para ti. Não é qualquer vida, não é uma vida de mesmice no sentido da tua comunhão com o Senhor. Ele quer mais, Ele quer mais. Ah, Dani, mas eu já estou bem, onde eu estou com Cristo. Glória a Deus que nós somos contentados com o que temos, mas da minha relação com Cristo eu quero mais. Do meu caráter sendo formado em mais semelhança de Jesus, eu quero avançar. É isso que a palavra está nos dizendo aqui. Temos que progredir. Nunca mais, repete comigo, nunca mais. Estagiários espirituais. Não é um versículo aqui, mas é para gravar bem, tá? 1 Pedro 2, 1-2 fala daquelas crianças recém-nascidas que procuram leite espiritual. Qual que é a principal característica do leite? O leite, ele é transmitido pela mãe, né? Nós precisamos de um alimento através de alguém. Essa é uma característica muito forte de um novo convertido, um filhinho. Ele precisa sempre que alguém mastigue para ele a palavra e entregue para ele a palavra já de bandeja. Glória a Deus, isto é normal para aquela fase daquela idade. Agora, jovens, pais, eu quero progredir. Isso na vida de cada um pode ser o tempo. Eu não estou entrando no mérito do tempo aqui. Eu estou entrando no mérito de que, em algum momento, nós temos que... É bom receber dos outros? É bom, não tem problema. É bom ouvir uma ministração, é bom ouvir uma pregação já mastigada, mas melhor ainda, ter um relacionamento com o Deus vivo que fala contigo. Isso é característica do jovem. Opa, estou crescendo espiritualmente, agora eu não só recebo o alimento, leite espiritual de outros, mas agora tem alimento sólido,
que eu mesmo estou indo, né, caçar, buscar aquele alimento, eu também ouço a voz de Deus. Isso o Senhor quer para todos aqui. Amém? É normal. Alguns erros de ortografia, de conjugação, de uma criança, né? Teu filhinho está com 1 ano e meio, né? Tem um que está com 1 ano e meio e a outra com 4, né? Concorda que tem coisas que são normais para o teu filho de 1 ano e meio e que já para a tua filha de 4, não, peraí, é diferente. E que já para o meu Davi, que tem 8, é diferente. Eu espero outras coisas. Tem erros que são normais, amém? Tem desafios que ele passa nessa idade que são normais, mas eu não espero os mesmos desafios de quando ele tiver 15 anos. Estão acompanhando? Esse é um processo natural, a gente vai crescendo. A mesma coisa na nossa vida como discípulos. Eu não sei se essa palavra, nessa tarde, ela é uma palavra de encorajamento e, ao mesmo tempo, é um puxão de orelha para cada um de nós. Mas o que o Espírito Santo está me dizendo claramente aqui, basta o tempo decorrido. Amém? O Senhor quer vitória na tua vida, o Senhor quer conquistas espirituais, Ele quer frutos, pais e mães espirituais aqui. Ele quer essa progressão. Paulo fala em 1 Coríntios, quando eu era menino, eu falava das coisas de menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Mas agora não faz sentido eu continuar pensando e agindo e sentindo como menino. Eu agora vim a ser homem. É o que ele fala. Então eu desisti dessas coisas de menino. Provérbios 4,18, a vereda dos justos é como luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Esse é o processo que nós todos estamos, sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo na nossa vida. E para isso, nós precisamos... Qual que é o objetivo final? Nós já vimos, a imagem de Cristo. Nós queremos... O nosso padrão... Olha para o lado, olha para o teu lado agora. Olha para o outro lado. Esse irmãozinho é uma bênção de Deus. Mas o nosso padrão é Cristo. Amém? O nosso padrão é Cristo. Cada vez mais nós temos que olhar para Cristo. É claro que nós temos irmãos que são referência e que dizem que nem Paulo. Olha, sede meu imitador, assim como eu também sou de Cristo. Mas não era para sermos paulinos, né? A ideia era termos uma referência mais palpável ali de alguém que está imitando quem? Cristo. Ele é a nossa referência. Porque Ele é o único que glorifica e agrada o Pai em tudo. O Pai olha o Filho, Mateus fala, né? Mateus 3,17, este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, cada vez que o Filho vai sendo formado em nós, o Pai olha, esse é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O alvo é que todo o discípulo chegue à imagem e semelhança de Cristo. Por isso que Romanos 8, quando ele fala sobre o propósito, ele diz, sabemos, e a gente gosta desse texto, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, vamos repetir, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é esse propósito? O texto segue. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito de Deus é que nós todos sejamos formados à imagem de Cristo. Agora eu vou ler um trecho literal de um material que eu tirei da Argentina. Nunca foi o objetivo do Senhor que as pessoas, ao passarem pela porta do reino, se detivessem ali na porta. No Sermão do Monte, o Senhor se referiu a uma porta estreita, mas também falou de um caminho apertado. Antes de subir aos céus, Jesus deu uma ordem, em Mateus 28, 18 a 20, e ele não ordenou apenas que fizéssemos discípulos, isto é, novos convertidos, isso é, que introduzissem os homens no reino de Deus, mas também salientou a necessidade de ensiná-los a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Esse é o caminho. É aprendermos a viver conforme Jesus ensinou. Andar no caminho de Deus, este processo que todos nós estamos vivendo, é abandonar a nossa velha vida, abandonar a nossa velha maneira de viver antes de Cristo e aprender com Deus como Ele quer que vivamos aqui na Terra. É isso que é esperado de cada um de nós, em todas as áreas da nossa vida. Ele quer nos ensinar todo o seu conselho. Isso quer dizer que o conselho de Deus não é algo interminável, cheio de divagações, mas sim é um grupo, um corpo completo de verdades objetivas que Deus quer que apliquemos nas nossas vidas. O Jorge Michel fez um desenho muito bom, podia ter até mandado uma imagem aqui, mas imaginem comigo essa parede aqui de tijolos, tá vendo? Vários quadradinhos. Quem gosta de Excel, imagina uma tabela. Imagina uma tabela no Excel com colunas e linhas, tá? Tu tem vários quadradinhos, é ou não é? Imagina essa tabela aqui, esse
conjunto de quadradinhos, ou se você está olhando aqueles tijolos ali, e eles são o conjunto das verdades do didaquê que Jesus quer que nós vivamos. Como Ele quer que nós vivamos. Cada tijolinho é uma área. Aquele tijolinho ali é como Deus quer que eu tenha um relacionamento com a minha esposa. O outro tijolinho é como Deus quer que eu tenha um relacionamento com os meus irmãos naturais. O outro é como Deus quer que eu trabalhe com as minhas finanças. O outro é como Deus quer que eu lide com o sexo oposto. O outro é como Deus quer que eu lide com as autoridades. Vários quadradinhos da vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida. Isso é o que a palavra fala sobre o didaquê. Todas as áreas da vida existe a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Agora, a nossa vida é como se a gente pegasse uma parte desse quadrado. Existem áreas da vida que nós já estamos vivendo conforme o padrão do Senhor. Amém? Essas nós temos que continuar, que perseverar. Agora, existem outras áreas que estão ali que nós ainda não estamos vivendo. Nós precisamos começar a viver. Por exemplo, está lá, orai sem cessar. Pô, minha vida de oração está nula. Eu preciso começar a me arrepender nessa área e começar a viver isso. Isso é aplicar o senhorio de Cristo na minha vida. Amém? Outra área ali, finanças, dízimos, ofertas, ou a boa mordomia dos recursos de Deus. Daqui a pouco está ali no todo o desígnio de Deus. Ao mesmo tempo, na minha vida isso ainda não está. Então eu preciso me arrepender nessa área e começar a viver a vontade de Deus naquela área. Ao mesmo tempo, tem coisas que nós vivemos e praticamos que não estão. Imagina que tem coisas que estão fora, e aí nós também temos que parar de fazer, nos arrepender. Então a gente vai avançando, amém? Em cada área da vida. Qual área o Senhor está trabalhando contigo agora? Graças a Deus, Ele é um Deus misericordioso e Ele não trabalha todas ao mesmo tempo. Ninguém ia aguentar, amém? Mas cada vez que nós nos aproximamos da luz, o Senhor vai revelando. Ele vai dizendo, olha, isso aqui que para ti há 3 anos atrás não era um problema, tu está pertinho de mim agora e eu quero te dizer, tem que mudar. E aí a cruz entra de novo, aí eu me arrependo, digo, Senhor, faz uma obra completa aqui, nessa área que tu me revelou agora, e eu não percebi que há 5 anos sou convertido, mas eu ainda não vivo nesta área aqui, o teu caráter, a tua imagem. Então muda, amém? E aí o Senhor, Ele vai trabalhando essas áreas na nossa vida. Eu gosto de perguntar para os discípulos que estão vinculados conosco, em discipulado, o que o Senhor está trabalhando contigo agora? Concordam que todos deveríamos ter uma resposta para essa pergunta? O que o Senhor está trabalhando comigo agora? Neste ano de 2026, o que o Senhor quer trabalhar contigo? O que não dá para acontecer é ficar parado, porque é um caminho rumo à imagem e semelhança de Jesus. Então, talvez na tua vida, o Espírito Santo está dizendo, olha, a tua vida de proclamação, de testemunho do Evangelho. Amém, eu quero me arrepender disso esse ano, Senhor. Eu quero mudar isso. Eu me arrependo. Espírito Santo, molda em mim o teu caráter nessa área. O que a tua palavra fala sobre isso? E aí nós avançamos. Talvez o Senhor está falando sobre alguma área da santidade, sobre as finanças, sobre a mordomia no trabalho, como ser um discípulo no trabalho. Talvez sobre o relacionamento entre pais e filhos, eu não sei. Mas o que eu sei é que nosso Deus é um Deus vivo e que Ele segue trabalhando. Jesus diz, meu Pai trabalha até agora. E eu com Ele fala, né? E Jesus segue trabalhando. Essa é a obra que Ele está fazendo em cada um de nós. Santificação. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui de 4 grandes áreas em que todos nós, com certeza, o Senhor quer trabalhar alguma coisa. Estão acompanhando? A primeira delas é o nosso relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus. A nossa comunhão com Deus. E aí aqui entra a vida de oração, jejum, palavra, louvor e adoração, amém? Também o congregar. Então, aqui entra a nossa relação com Deus. Essa é uma área. O que o Senhor está trabalhando na tua vida agora na comunhão com Deus? Nesse primeiro aspecto. Pai, eu abandonei há 3 anos o jejum, por exemplo. Não jejum, isso aí nem faz parte da minha vida. Opa, existe uma área da minha vida que eu não estou, né, andando de acordo com a vontade de Deus. E aí eu vou lá e caminho naquilo. Primeira área, relação com Deus. Leitura da palavra. Nunca li Bíblia inteira, nunca li sequer o Novo Testamento. Esse ano a gente está colocando uma meta com o Davizinho, ler todo o Novo Testamento. Então, precisamos estar cheios da palavra de Deus. O que o Senhor está trabalhando contigo nessa primeira esfera? Relacionamento com Deus. Amém? Segunda esfera, o teu relacionamento contigo mesmo. Esse pode parecer estranho, mas aqui estou falando sobre o caráter, a formação do caráter. As diversas áreas da nossa vida vão sendo conformadas com o caráter de Cristo. Pode ser aqui a vida de santidade, pode ser aqui dos pecados, né? A lista de pecados aqui, avareza, mentira, vícios, vocabulário perverso. Aqui pode ser o uso da língua. Também coisas práticas da vida, trabalho, finanças. Então, o que no teu caráter o Senhor está querendo ajustar?
Primeiro ponto, relacionam com Deus. Segundo, o caráter. O que o Senhor está querendo ajustar no meu caráter? Eu confessei para vocês publicamente aqui, porque eu espero ser transformado. Minha impaciência, minha ira. Eu não quero me contentar com isso, não é um pecado de estimação, por mais que isso está em mim, Cristo está em mim e Ele é maior do que o meu pecado. Amém? O Espírito Santo que habita em mim é santo, Ele é todo paciente, Ele é benigno, Ele é bondoso, então eu, nele, já sou paciente, já sou bondoso. Amém? Caráter é a segunda área. Terceira área que o Senhor sempre está trabalhando conosco. Então eu falei do relacionamento com Deus, do nosso caráter. A terceira área é o meu relacionamento com os meus irmãos. Sejam eles a minha família natural, pais e filhos, marido e mulher, aqui nos relacionamentos de família, seja a minha família espiritual, a vida da igreja, discipulado, companheirismo, grupo caseiro. O que o Senhor está trabalhando? Pô, eu tenho menosprezado o discipulado, não procuro o meu discipulador, não ando na luz, não tenho andado em transparência com a minha autoridade espiritual, quero me arrepender nisso, amém? Quero mudar nisso. Ou o grupo caseiro, não tenho dado a devida atenção, não tenho sido assíduo, não... quero me arrepender disso. O que o Senhor tem trabalhado contigo nessa terceira pilar? Teu relacionamento com a igreja e com a família, amém? E o quarto aspecto é o relacionamento com o mundo, com os perdidos, a nossa vida de evangelismo, de fazermos discípulos. Aqui entra o evangelismo e o discipulado, amém? Ganharmos vidas e ensinarmos essas vidas a guardarem todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou. Então, isso para mim, didaticamente, tem me ajudado muito, há muitos anos, de como fazer um check-up, entende? Como estão essas 4 áreas. E talvez é um bom momento, né? Terminando o ano, a gente gosta de parar e refletir, olhando o passado e olhar para o futuro. Então, para agora e deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Como está o teu relacionamento com Ele? Como está essa área do caráter? O que o Senhor quer transformar no teu caráter? Como está o teu relacionamento horizontal aqui com a família e com a igreja? E como está o teu relacionamento com o mundo? Ele veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Então nós também. Ele veio para nos fazer pescadores de homens. O que o Senhor quer trabalhar em cada uma dessas áreas? O que não pode acontecer? Estagiários espirituais. Amém? Não podemos. Nós precisamos andar de fé em fé, de glória em glória. Um passo de cada vez. Ninguém muda tudo, ninguém vira... Não, a vida inteira nós estamos passando um processo de santificação, mas eu não posso ficar parado. O que é que o Espírito Santo está trabalhando em nós nesse momento? Amém? E uma vez que nós entendemos isso, qual é o processo de sermos transformados? E aí a gente vai concluindo aqui. Qual que é o processo para sermos transformados? Então, pegando um exemplo aqui, o Espírito Santo, ele já me revelou, porque é ele quem sonda os corações, de que nesta área específica, do meu vocabulário, da minha forma de falar, irada, por exemplo. O Senhor me revelou, naquele item do caráter, eu quero me arrepender disso, eu não quero mais ser assim. O Espírito Santo trouxe luz. Ele trouxe luz, estava lá escondidinho, eu achava que era tudo bem, eu achava que era coisa do meu temperamento, eu achava que era coisa da minha herança familiar, né? Minha esposa, já me expus aqui, vou expor a minha esposa agora, né? Tudo bem, amor? Dá um joinha, agora não vai dizer não, né? A família dela é uma família, de um lado, russa, e do outro lado, polonesa. Tá? Então, naturalmente, a família dela não é toda amorosa, de carinho, é uma família russa-polonesa, tem mais um ali, né? Ucraniana também. Ucraniana também. Então, é aquela coisa mais fria, mais distante. O pai dela, às vezes, cumprimentava assim, outro. Esse é o cumprimento, né? Depois de não se ver uma semana inteira. Estou brincando aqui, mas não tanto. Uma família, ao mesmo tempo, eles são discípulos. Todos eles são discípulos. Então, é a minha herança natural que vai falar mais alto, ou o meu temperamento, ou é o Evangelho de Cristo que tem poder para salvar, não apenas na porta, mas no caminho. Então, as boas notícias do Evangelho não se resumem apenas a um momento no passado, mas as boas notícias do Evangelho é que há poder para ser livre hoje. Então, eu já tenho visto, há 13 anos de casado, a minha esposa, entende? Avançando. A família toda ela avançando, porque são discípulos, e nós não podemos agora nos contentar com o nível em que estamos. Não é não ser satisfeitos em Cristo, pelo contrário, a plenitude de Cristo habita em nós, mas é entender que nós ainda não refletimos toda a plenitude de Cristo.
Então, qual que é o processo de como isso acontece? O Espírito Santo ele te revela uma área, que nem o exemplo que eu falei, meu vocabulário é duro, forma de tratar grossa, né? Se algum marido se identificar aqui, é o Espírito Santo falando, não sou eu. O Espírito Santo revelou. Agora, existem 2 componentes que vão te ajudar a ser transformado pela glória de Cristo. A palavra e o Espírito Santo. A palavra e o poder do Espírito Santo. Não é um, não é outro, é os 2. Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pensa que é como se fosse uma locomotiva. É como se fosse uma locomotiva que ela tem o trilho, que é a palavra de Deus, e ela tem um motor, que é o poder do Espírito. Nós precisamos dos 2, entende? Um sem outro não funciona, é como se fosse um passarinho com uma asa. Ou ele cai ou ele fica voando em círculos. Não vai voar só com uma asa. Eu preciso estar cheio da palavra e cheio do Espírito. É os 2, amém? Essa vida abundante, então, que ele quer que nós tenhamos, ela vai ser conquistada pela palavra e pelo Espírito. Como é que funciona esse processo? 2 Coríntios 3,18, para a gente ir concluindo, para dar um como para vocês também, né? Não só dizer que precisamos avançar, mas como nós avançamos. 2 Coríntios 3,18 é um versículo chave que fala sobre isso. Ele diz, e todos nós, podemos abrir aqui, 2 Coríntios 3,18, acompanha comigo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, e nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Concordam que está falando aqui de sermos transformados de glória em glória na imagem dele? Essa parte ficou claro? Esse texto está falando de sermos transformados de glória em glória na imagem dele, que é o que todos nós estamos buscando, como discípulos de Jesus, avançarmos a imagem dele. Mas agora o que esse texto está explicando? As Escrituras, elas comparam a própria palavra de Deus a um espelho. E esse espelho, ele revela a condição espiritual do nosso interior. Da forma que nós possamos ver como Deus nos vê, continuamente até o resultado final. Não só como deveríamos ser, mas também como nós seremos. Eu já vou explicar. Uma coisa é a minha posição espiritual. Outra coisa é a minha experiência. A minha posição espiritual, eu olho o espelho, eu olho para a palavra de Deus, e a palavra de Deus me mostra quem eu sou em Cristo. Quando eu olho para a minha experiência, eu vejo que eu ainda não estou refletindo a imagem que eu vejo naquele espelho. Está fazendo sentido? Eu olho para a palavra e a palavra me mostra quem eu sou em Cristo. Eu olho para a minha experiência e eu vejo, eu ainda não estou refletindo essa imagem nesta área da vida. Agora, se nós olhamos para esse espelho, antes de termos sido reconciliados com Cristo, ele nos mostra a nossa condição impura, a nossa condição pecaminosa. Mas agora, uma vez que nós estamos reconciliados com Cristo, eu olho para esse espelho e ele nos mostra quem eu me tornei em Cristo. Então, nós vamos experimentando, à medida que nós olhamos para o espelho da palavra de Deus, quem nós somos em Cristo. Esta é a verdade. Esta é a nossa posição espiritual em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 3,18 diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como por um espelho a glória do Senhor. E nós somos, então, transformados de glória em glória na imagem do espelho pelo Espírito. Então, prestem atenção. Ao refletirmos a nossa vida no espelho da palavra de Deus, e nós contemplamos a glória que Deus vai realizar em nós. Amém? Nós olhamos a palavra de Deus e nós vemos a glória que Ele vai realizar em nós. E ao observarmos esse espelho, essa glória pela fé, e continuarmos a olhando esse espelho pela fé da palavra de Deus, o Espírito Santo nos transforma a imagem do que nós vemos. Mas se nós olharmos apenas pelo espelho, pela fé. Não se trata de uma transformação simples, mas de glória em glória. Cada vez que nós chegamos num determinado nível, o Senhor diz, Ele tem mais. Então, essa transformação na nossa vida depende das duas coisas. A primeira, olharmos para o espelho da palavra de Deus com fé e deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós enquanto nós olhamos para a palavra de Deus. Amém? Se nós não olharmos para o espelho, para a palavra de Deus, o Espírito Santo não nos transforma na imagem que nós vemos.
O Espírito Santo, ele é comprometido com a palavra de Deus. Ele não é comprometido com a minha palavra, mas ele é comprometido com a palavra de Deus. Então, quando eu olho a palavra de Deus e eu vejo quem eu sou em Cristo, pela fé, e eu continuo olhando a palavra, o Espírito Santo vai me transformando à imagem do espelho que nós vemos. Então, cada um de nós deve olhar regularmente para o espelho da palavra de Deus para verificar a sua própria condição espiritual. Paulo disse que as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A forma como nós vemos as realidades eternas, invisíveis dos propósitos de Deus, é olhando com fé para o espelho da palavra de Deus. Quando fazemos isso, o Espírito Santo revela o destino que nós temos em Cristo. Ao insistirmos a olharmos para a palavra de Deus pela fé, sem tirarmos nossos olhos da palavra de Deus, o Espírito Santo continua agindo em nós e vai nos transformando à imagem do que nós vemos. Então nós somos transformados de glória em glória. Amém? Olhar para a palavra de Deus como um espelho, pela fé, quem eu sou em Cristo. E eu vou deixando o Espírito Santo me transformar na imagem que eu vejo naquele espelho. Então, quando eu olho para a minha experiência, eu posso ver pecado, eu posso ver ira, eu posso ver depressão, eu posso ver ansiedade, eu posso ver diversos problemas, mas quando eu olho para o espelho, eu vejo perdão, eu vejo cura, eu vejo santidade, eu vejo pureza, eu vejo os frutos do Espírito na minha vida. Então, a pergunta é, nós vamos viver olhando para a nossa experiência ou para a nossa posição de quem nós somos em Cristo? É por isso que Paulo ele fala, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar espiritual. Como isso funciona na prática, Dani? Paulo ele diz, Filipenses 3, não que eu já tenha obtido a perfeição. Ele olhava para a experiência dele, ele parece meio louco nesse texto, tá? Porque ele se contradiz no mesmo capítulo. Mas o que ele diz ali? Não que eu já tenha obtido a perfeição. Olhando para a minha experiência, eu não obtive a perfeição. Mas alguns versículos depois ele diz, nós que somos perfeitos. Porque ele olha para o espelho da palavra de Deus, de quem ele já é em Cristo. A palavra de Deus nos mostra a nossa posição espiritual, que é diferente da nossa experiência. Então, nós vamos viver com base na nossa posição ou na nossa experiência? Na nossa posição em Cristo. Bom, eu vou contemplando a palavra pela fé. Essa é a minha posição espiritual. Agora eu sigo olhando para o espelho da palavra de Deus pela fé, e o Espírito Santo começa a me transformar na imagem que eu vejo. Vou me conformando com essa imagem. Um exemplo, lembra que eu falei da minha impaciência? Essa é a minha experiência. Eu sou impaciente por natureza. Agora, o que a palavra de Deus diz? Quem eu sou em Cristo? O Espírito Santo habita em mim, e nele eu tenho todos os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade. Olha, no meu caso aqui, longanimidade, paciência. Então, eu sei que na minha experiência eu sou impaciente, mas eu olho para o espelho pela fé. Em Cristo, eu já tenho toda a plenitude da paciência, em Cristo eu já sou longânimo. E à medida que eu sigo olhando para a palavra de Deus, o Espírito Santo vai me transformando à imagem dele. Como de glória em glória, de fé em fé. Estão acompanhando? Então, se eu olho para a minha experiência e eu vejo daqui a pouco impureza, falta de santidade, eu olho para o espelho da palavra de Deus e eu digo, nós que somos santos, a palavra diz, sede santos porque eu sou santo, o Espírito que habita em mim, ele é santo. Então, em Cristo nós somos santos. Estão acompanhando? E nós andamos com base nessa fé. Então, nós precisamos da palavra e do Espírito. Não é um nem outro, são os dois. E o melhor é que nós não precisamos escolher um ou outro. É os dois. O Espírito vai se aplicando e vivificando em nós a palavra, e nós vamos obedecendo a palavra dele. Parecem muitas coisas na nossa vida, mas eu queria dar uma dica agora para você. Sabe aqueles quadradinhos todos? Tudo que Deus espera de nós. O Novo Testamento, o didaquê dele, 90% do que Deus espera da nossa vida, daquilo que nós temos que ser transformados na prática, num espelho, pode ser resumido em 10 capítulos do Novo Testamento. 90% do didaquê pode ser resumido em 10 capítulos do Novo Testamento. Esses 10 capítulos têm que ouvir, olhar para o espelho, pela fé, e o Espírito Santo vai nos transformando na imagem que vemos. Grava comigo, Mateus 5, 6 e 7.
Mateus 5, 6 e 7, eu já ouvi mais de 200 vezes Mateus 5, 6 e 7. E eu continuo ouvindo, porque ali está o espelho, ali está o que o Senhor espera de mim. Mateus 5, 6 e 7, Efésios 4, 5 e 6 e Romanos de 12 a 15. Esses 10 capítulos falam sobre finanças, falam sobre marido e mulher, falam sobre pais e filhos, falam sobre relação com a autoridade, falam sobre todas as áreas da nossa vida. É claro que temos que deixar a palavra inteira habitar em nós, mas, queridos, 10 capítulos do Novo Testamento. Os discípulos lá de casa têm que decorar isso aqui. O daqui é a palavra de Deus. E aí, enquanto tu está olhando para o espelho da palavra de Deus, anotou ali? Mateus 5, 6 e 7. Aprendi essa com o Jorge Mitia também. Efésios 4, 5, 6 e Romanos de 12 a 15. 90% do Didaquê está nesses capítulos aqui. Então, nós vamos buscando o que a palavra de Deus fala, e aí nós vamos deixando ser transformados como pela imagem dele, como por um espelho. Até que 1 João 3,2 fala o seguinte, para nós concluirmos. Prestem atenção, 1 João 3,2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas nós sabemos que quando ele se manifestar, um dia nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Hoje nós vemos o Verbo, o Filho de Deus, na palavra, e nós vemos um espelho. E nós vamos sendo transformados num processo à medida do que nós vemos como esse espelho. Mas um dia, nós não veremos mais como um espelho, mas nós veremos como ele é. E nesse dia, sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Naquele dia, queridos, e como eu espero esse dia. Não mais eu vou olhar a pessoa de Cristo como um espelho, sendo transformado pela fé e pelo Espírito, dia após dia, mas nós vamos ver como num piscar de olhos, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com muita glória, e nós vermos ele, ao vermos ele como ele é, nós seremos completamente transformados na imagem daquele que nós vemos. Essa é a glorificação. Sem a culpa do pecado, sem o peso do pecado, sem o poder do pecado e sem a presença do pecado. Mas até que cheguemos nesse dia, nós seguimos avançando, olhando para a palavra e deixando o Espírito nos transformar nesse espelho que nós vamos vendo. Não o espelho da minha experiência, mas da minha posição de quem eu sou em Cristo. Eu não sei se isso gera no teu coração aquilo que gera no meu, ou se eu conseguir expressar aquilo que eu creio que é da parte de Deus para cada um de nós nessa tarde, noite aqui, nesse entardecer maravilhoso. Mas eu creio, queridos, que essa tarde aqui, ela é um convite para que avancemos à maturidade. O que é que o Espírito Santo te revelou nessa tarde que precisa ser entregue para Ele? O que é que neste caminho de santificação a cruz está sendo colocada diante de ti? Quer saber uma notícia? Não tão boa assim. A cruz dói. A cruz é cruz. Ela dói. Jesus podia ter usado várias outras coisas, né? O que podia ser a ilustração aqui, né? Podia ser um chapéu, podia ser uma cadeira. Não, é cruz, porque dói. Mas é uma morte, queridos, do nosso eu, que ela produz vida. E a vida de Cristo em nós é incomparavelmente melhor. E nós olhamos para trás e nós já podemos ver hoje a nossa vida sendo substituída pela vida de Cristo em tantas áreas. E eu olho, Senhor, glória a Deus, porque naquela e naquela e naquela área eu já não vivo mais eu, mas é Tu que vive em mim. Obrigado, Senhor. Ao mesmo tempo eu quero avançar e nessa área agora eu quero tomar a cruz, negar a mim mesmo, seguir a Jesus. Me transforma no Teu espelho. Em Ti nós já somos mais do que vencedores. Eu queria te convidar para se colocar de pé, para nós orarmos por isso agora, porque eu tenho absoluta convicção, e Paulinho, Fernando, se o Senhor colocou algo no coração de vocês, e nós podíamos cantar, eu jogo aquela música do Renova-me de novo, pode ser? De novo não? Cantamos antes. Ou o irmão que estava aqui no violão também, eu vi o Jojó do meu lado aqui, mas os irmãos que estavam no louvor quiserem ministrar essa música, mas que antes de nós cantarmos aqui, vamos tirar uns minutinhos em silêncio. O que o Espírito Santo está falando no teu coração? É impossível
O Espírito Santo é aquele que sonda mente e coração, não estar agora sondando o mais profundo do nosso ser, nos trazendo luz. Nosso Deus é um Deus de luz. Então, o que é que o Espírito Santo está revelando agora?